Bom dia a todos! Estamos aqui de novo para falar um pouco mais sobre clima com vocês, né? Na aula anterior eu estive falando a respeito do clima, dos elementos e fatores climáticos, né? Dos climas mundiais e dos climas do Brasil, de uma forma geral, né? Hoje eu estou querendo falar com os senhores a respeito de um assunto, também é um dos assuntos talvez os mais cobrados a respeito de clima, que é a questão do homem e o clima. O homem influenciando no clima. Como que isso funciona, né? Então nós temos aí algumas coisas que nós temos que estar pensando, né? É muito falado hoje de aquecimento global, destruição da camada de ozônio, né? Então isso daí, esses assuntos são assuntos muito falados hoje em dia. E nós temos que começar a entender um pouco mais disso, né? São basicamente 5 coisas que nós temos que entender de como o homem influencia o clima, né? Que são os fenômenos que dizem devido à interferência do homem no clima, que é o chamado efeito estufa, ilha de calor, a destruição da camada de ozônio, a inversão térmica e a chuva ácida. Então eu vou estar falando com os senhores aqui hoje a respeito desses 5 assuntos de forma bem resumida, bem tranquila, para a gente poder entender. Tá? Efeito estufa, né, que fala do aquecimento global. Efeito estufa. Efeito estufa é um fenômeno bem interessante, que primeiro que ele é natural. Ele é natural. O que estão falando é que o homem está intensificando esse efeito estufa natural. A Terra, ela tem atmosfera, né? A atmosfera. Quando o raio solar vem para atingir a Terra, né, o raio solar, ele passa, a luz, ele passa, porque o Sol manda para a gente a luz. A luz passa pela atmosfera tranquilamente e incide sobre a superfície. Quando o raio solar incide na superfície, há uma transformação da energia luminosa para energia térmica. E a energia térmica, o calor, ele sobe. Aí é outra energia. A energia luz passa tranquilamente pela atmosfera. A energia calor já não passa. Alguns gases que estão na atmosfera retêm esse calor. E o calor fica na Terra. Um pouco sai, um pouco fica. Então, retém um pouco mais esse calor. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: o homem está emitindo, segundo dizem, mais gás estufa do que emitiria pela natureza normalmente. Né? Por quê? Então, como ele emite mais gás, né, nas queimas de combustíveis fósseis, petróleo, na queima de carbono, florestas, né, no uso de alguns produtos industriais. Então, quer dizer, o aumento do efeito dos gases estufa está acontecendo. Então, essa camada de gases estufa cada vez ficando mais densa. E essa camada de gases estufa ficando mais densa, o que acontece? A luz vem, passa tranquilamente por ela, vira calor e fica mais retido. Aí a temperatura tende a aumentar. Isso é o efeito estufa. O efeito estufa é simplesmente isso. O efeito estufa, então, o que acontece? Aumenta a temperatura. E o aumento da temperatura gera uma série de consequências, como o derretimento das calotas polares, possivelmente o aumento do nível marinho. O aumento da temperatura gera também uma maior dilatação das águas, aumento do nível marinho. Né? Aumento da temperatura sujeito a gerar mais furacões, os ventos, porque o vento é resultado da diferença de pressão atmosférica. A pressão atmosférica está diretamente relacionada à temperatura. Então, sujeito a ter mudanças e causar mais ventos, mais furacão, vento mais forte em alguns lugares. O aumento da temperatura é sujeito a ter a extinção de algumas espécies animais e vegetais. O aumento da temperatura em alguns lugares, sujeito a ampliar a temperatura, e alguns animais que são só de lugar mais quente e para outros lugares, como mosquito, por exemplo, e transmitir doenças tropicais, são chamadas, sujeito a chegar em outros lugares que antigamente não chegava. Né? A simplificação do ecossistema, porque vai extinguindo alguns animais vegetais, como eu falei. O estresse da população devido ao aumento da temperatura. Já existe comprovação que a temperatura influencia no comportamento humano. Então é sujeito a ter uma mudança na questão do comportamento humano. Então, quer dizer, a temperatura sujeito a ter essa influência. Então tudo isso faz com que as pessoas, o clima tenha uma grande influência na nossa vida. Sujeito a mudar a questão de época de plantio e colheita na agricultura, né?
que influencia no comportamento dos vegetais, a temperatura é um dos principais fatores. Então tudo isso faz, a questão faz com que haja uma mudança, né, até de economia. A aumento da temperatura é sujeito a gerar também a questão hídrica, mexe com a questão hídrica, porque mexe com a água evapora, a água, né, chove menos, chove mais, os ventos. Então muda um pouco o condicionamento climático. Por isso está falando de alteração climática. O povo está ficando maluco com a questão da alteração, mas tem que se preocupar mesmo. Tá? Então isso tudo faz com que nós tenhamos que nos preocupar com a questão da alteração climática, como é que são as ações humanas. Beleza? Então isso é o efeito estufa. Ilha de calor. O que é ilha de calor? Ilha de calor é a cidade. Tem a cidade, o homem construiu. A ilha de calor já é um fenômeno antrópico, feito pelo homem. O local estava lá com vegetação, tudo normal. O homem falou que construiu cidade. Quando ele construiu a cidade, o que fez? Tirou a vegetação, pavimentou, construiu prédios. Né? Isso tudo, olha só, tirou a vegetação, pavimentou, né? Construiu prédios, e ainda é um lugar cheio de automóveis, cheio de máquinas, cheio de fábricas. Aumentou a camada de gases naquele local, estufa, aumenta a temperatura. Né? A pavimentação aumenta a temperatura. Pode reparar, ficar num lugar gramado, em lugar de cimento, onde é mais quente, o cimento. Os prédios dificultam a circulação dos ventos. A vegetação, ela retém um pouco o calor e aumenta a umidade do ar para poder deixar o lugar de melhor qualidade. E também a quantidade de gases, que vai reter o calor mais no local. Então isso faz com que a cidade sejam núcleos mais quentes do que o redor, por isso dá um tom de ilha, com isolamento. Então a cidade, ela é uma ilha de calor. Então, ilha de calor são as cidades, né? Áreas urbanas. Beleza? E aumenta a temperatura nessas áreas urbanas. Por isso que muita gente fala para poder pintar o teto dos prédios de verde, branco, né? É uma coisa interessante. Fazer o rodízio de carro, ter menos carro, usar menos máquinas, né? Mas são várias formas de fazer para a gente poder estar amenizando essa questão do aquecimento maior na cidade. Mas isso é ilha de calor. Outro assunto, inversão térmica. Outro fenômeno natural. O que é inversão térmica? Inversão térmica é o seguinte: quanto mais alto a gente vai ficando mais frio. Então isso é normal. Se a gente for ficando alto, ficar quente, opa, inversão térmica. Inverteu. Quanto mais alto, mais quente, inverteu. Né? Então isso é um fenômeno natural de alguns lugares. De alguns lugares isso é natural. Tá? Só que com a pavimentação, né, faz com que o ar quente do cimento suba e o ar frio desça e gera inversão térmica. E quando tem inversão térmica, causada principalmente por áreas pavimentadas, reação humana, o que acontece? O ar frio, por ser mais pesado embaixo, o ar quente em cima, esse ar frio embaixo, ele retém a poluição. Aí nós chamamos de efeito tampão, que a poluição fica retida ali. Então, quer dizer, os poluentes não vão se dispersar, ficam concentrados ali. Efeito tampão. Isso é inversão térmica. Quando vai subindo, fica mais quente, opa, inverteu a situação. Isso é inversão térmica. Beleza? Um outro assunto é a destruição da camada de ozônio. Né? O ozônio é uma camada que existe na estratosfera. A atmosfera tem a troposfera, estratosfera, né? Ionosfera, exosfera e as mesosferas entre elas. Então tem a troposfera, onde nós vivemos, e acima da troposfera tem a estratosfera. Na estratosfera, nas camadas da atmosfera, tem uma camada de ozônio, de um gás, ozônio. Que esse ozônio, o que ele faz? Ele filtra os raios solares, principalmente o raio ultravioleta. E esse raio ultravioleta, né, que ele passa em doses bem pequenininhas, tranquilo, é benéfico, ele faz parte da natureza. Mas quando não tem o ozônio, falta o ozônio para filtrar, ele passa em maior quantidade. E para passar a maior quantidade, aí ele é um pouco nocivo. Ele é sujeito a gerar câncer de pele, catarata nos olhos, né, queimar algumas plantações, então prejudicar na produção agropecuária. Né. Então isso daí é um problema do chamado destruição da camada de ozônio. E como esse ozônio ele é destruído? Através de um gás chamado CFC, clorofluorcarbono. Que o clorofluorcarbono, quando entra em contato com o ozônio,
existe uma reação química, né? E o ozônio, que é o O3, se transforma em O2, porque o CFC rouba um átomo do oxigênio, virando O2. Aí quando vira O2, já não tem efeito de filtrar o raio ultravioleta. Beleza? E um outro que nós temos que falar são as chuvas ácidas, né? Chuva ácida também é um fenômeno natural. Os vulcões, por exemplo, eles emitem enxofre, gás enxofre para a atmosfera, que ao entrar em contato com a água vira um ácido que quando chove, altamente corrosivo. Os mais corrosivos, inclusive, são as chuvas naturais ainda, chuvas ácidas naturais, geradas por vulcões. Mas o homem também, ao emitir alguns gases para a atmosfera, principalmente o nitrogênio e o gás que gera o ácido nítrico, e o enxofre também, que é o ácido sulfuroso, ele vai acidificar a umidade do ar. E quando ele acidifica a umidade do ar, ele gera então o quê? Uma umidade mais ácida, consequentemente, quando chove, sujeito a gerar algumas destruições, né? A destruição não é imediata, não, né? Ela é ao longo do tempo, tá? E nem sempre o local aonde a pessoa está recebendo, tá vindo, por exemplo, a umidade aqui ácida aqui, não é questão que ali emitiu essa acidez. Às vezes foi longe que emitiu essa acidez. Às vezes a emissão foi longe. Veio através da circulação atmosférica e chove em outro lugar. Então isso também, então nem sempre o local onde tem chuva ácida é o local que é de origem, mas é lógico que não vai muito longe. Então as regiões mais industrializadas, onde gera mais gases que causa chuva ácida, acabam sendo as regiões que têm mais chuva ácida, regiões mais industrializadas. Tá? Se você pegar os mapas onde tem mais chuva ácida, normalmente junto aos grandes centros industriais do planeta. Beleza? Então essa é a chuva ácida. Ela tem poder corrosivo, ela corrói alguns monumentos históricos que ficam expostos à chuva, né? Para a gente mesmo, por exemplo, não tem muito problema. O problema maior é uma umidade ácida que às vezes surge, e a gente, ao respirar essa umidade ácida, sujeito a trazer alguns problemas para as pessoas. Mas a chuva em si nem é tanta, não. Tá? Outra coisa é o seguinte, que essa acidez ela pode acidificar os solos, pode acidificar os lagos, né, águas, e isso gerar alguns prejuízos. Por isso que falo da questão da chuva ácida. Beleza? Então, gente, meus amigos, então fiz aí mais esse vídeo falando sobre a ação do homem com o homem e o clima. Como o homem interage com o clima diretamente, causando esses fenômenos que não são tão assim bons assim pra gente, né? Beleza? Então ficamos assim, um grande abraço a todos, tá? Até a próxima.